Bem-vindo ao seminário As Vantagens do Laser Lipólise Seletivo. A apresentação deste seminário foi desenhado para ser interativo entre você e seus apresentadores. Você pode participar digitando suas perguntas no setor Perguntas e Respostas na parte esquerda no final desta apresentação. Também, por favor, gostaria, se fosse possível, você responder às perguntas que vão aparecer na janelinha depois que terminar a apresentação. Muito obrigado por sua participação neste seminário de Palomar para o instrumento que desfaz a gordura instantaneamente, o Slim Lipo. Agora vamos diretamente à nossa apresentação. Hoje temos o prazer de ter conosco os doutores Moisés Wolfenson e Rafael Nunes. Cirurgiões plásticos com centenas de casos de laser lipólise usando o Slim Lipo com as ondas 925 e 975. Desejo dar um bem-vindo ao Dr. Moisés para começar. Depois da apresentação dele, o Dr. Rafael Nunes vai introduzir a sessão de perguntas e respostas, lendo as perguntas, respondendo quando pode e deixar o Dr. Moisés responder com suas comentas. Por favor, doutor. Boa noite a todos os colegas do Brasil. É um prazer, uma honra de conversar com vocês sobre o Slim Lipo. Nós vamos mostrar com uma apresentação simples para vocês terem a noção do que fazemos e como é seguro trabalhar com o Slim Lipo. No seminário que vamos apresentar, o Dr. Rafael Nunes, que também tem uma grande experiência com o Slim Lipo, nós vamos apresentar, eu começo, o Dr. Rafael entra na segunda parte e no final a gente gostaria muito da participação de todos vocês. Vamos falar da segurança, como eu disse, com relação a trabalhar com o Slim Lipo, mostrando que ele tem dois comprimentos de ondas que são muito importantes esse entendimento. Falar que já existe no Brasil a autorização pelo Anvisa, esse também é um produto já liberado pelo FDA americano, e também nós estivemos em um congresso na Argentina e o Slim Lipo está em fase de homologação pela Anvisa de lá, que é chamado Animat. O processo de lipolaser com o Slim Lipo, ele pode ser feito de duas maneiras. Eu disse, poderia ser feito a lipo com a lipolaser, aspirando a gordura ou deixando a gordura. Isso nós vamos ver inicialmente os casos de aspiração e depois os casos onde não são aspirados, somente passado o laser. Eu digo sempre que trabalhar com o Slim Lipo é trabalhar com tríplice segurança. Segurança na máquina, segurança nas boas práticas, protocolos já totalmente seguros e o controle desses parâmetros. A máquina é um laser de diodo. A máquina tem a primeira parte que é chamado de aspire e a parte superior é o Slim Lipo propriamente dito, que são as ponteiras. Ela é composto da fibra, da tip e de um selo que vocês vão ver, um selo azul. Na plataforma nós vamos ver esse painel de touchscreen, onde tem setas com vetores para cima e para baixo, que vai representar a subida ou a descida da energia. A energia ela pode variar de 4 a 24, na máquina de 24. Essa energia pode chegar também a 40 watts. Existe uma máquina que foi lançada recentemente, que é a máquina de 40 watts. Os comprimentos de ondas são 924 e você pode trabalhar a 974 e pode trabalhar as duas juntas, que é chamada blend. É exatamente a que vocês vão observar, azul. A energia total acumulada, você ainda observa no ícone, e mais uma energia que você gastou, que a partir do que você estipulou, 10, 15, 20,
você aperta, dá um reset e aí novamente poderá ser dado continuidade ao trabalho. Com relação a tipo, existe 3 tipos. Existe uma de 10 centímetros, uma de 17,5 centímetros e uma de 27,5 centímetros. A pequena a gente utiliza quando está fazendo a lipolase na região do submento. O tamanho médio, 17,5, eu utilizo nos braços e no tamanho maior para abdômen, para dorso, para coxa, certo? Um detalhe é que pode ser esterilizado todo esse tipo, toda essa fibra em oxetileno. A Palomar recomenda que se faça isso uma vez, mas no próprio Estados Unidos, os colegas utilizam 2 vezes. Aqui na América Latina, nós temos, em média, 2 ou 3 vezes o número de esterilização do material. Mostrando aqui a luz subcutânea. Essa luz ela vai apagar e acender na medida que eu aperto o pedal e nesse momento é que há a liberação do laser. É feita também a demarcação, normalmente eu faço com verde brilhante. E dentro dessa área eu vou trabalhar com movimentos lentos no início e depois mais rápido. Aqui mostrando que a gordura ela está relacionada diretamente com a seletividade. Eu tenho, por exemplo, um comprimento de onda, e vocês notem a onda aqui, inicialmente o 924, que é o comprimento de onda que vai tratar a gordura, ela praticamente está lá em cima, vai ter, vamos dizer aqui, de 0 até 5, tem uma temperatura de 4. E se você imaginar um comprimento de onda de 975, já chegando em 1000, você pode observar que a temperatura fica entre, exatamente, essa setinha está indicando o comprimento de onda de 975, que vai corresponder a uma temperatura entre 0 e 1 grau. Para mostrar que, vocês vão ver no slide a seguir, que na derme praticamente não há aumento da temperatura, enquanto que na gordura há efetivamente um aquecimento com o rompimento da membrana. Aqui esse slide está mostrando que é muito melhor você fazer a gordura hidratada. Ou seja, a gente na lipoaspiração tem que fazer a infiltração. Eu faço a fórmula de Klein e a gente nota que a absorção é bem maior quando se faz a gordura hidratada. No próximo slide, vocês estão vendo aqui que a gordura sai emulsificada. Praticamente exangue. A quantidade de sangue é muito pequena. É como um concentrado homogêneo. Eu diria que a gente tem 90% de gordura concentrada e quase 10% de sangue. É muito pequeno no processo. Esse slide mostra que a energia do laser vai romper a membrana dos adipócitos e aí você vai ter a saída de ácido graxo. É dessa maneira que a gente tem a utilização do comprimento de onda de 924. Aqui mostrando o comprimento de o mecanismo de ação. Nós temos uma ponteira que vai aquecer o tecido adiposo de uma maneira uniforme e nós temos então 2 comprimentos de onda. O 924 vai, como eu disse, romper os adipócitos, aumentando ácidos graxos. Então, essa gordura derretida, esse acúmulo de ácido graxo, ele pode ser aspirado, ele pode ser drenado e pode também ser excretado. Enquanto que, a nível do comprimento de onda de 975, há um aquecimento, aumento da temperatura da água e há uma retração do tecido da derme, produzindo então a contração da pele. O comprimento de onda que aquece a gordura, aquece também as fibras do tecido adiposo, fazendo com que as trabéculas desse tecido também se contraiam. Então a gente tem os 2 comprimentos de onda traduzindo o quê? Traduzindo uma contração tanto da gordura e como da derma. Os 2 juntos fazem, eu diria, a contração da pele. Então a gente pode utilizar quase sempre
o sistema blend, que é a utilização dos dois comprimentos de onda. Na realidade, o procedimento é feito da seguinte maneira: é uma anestesia tumescente, que eu falei de Klein, faz-se um movimento circular da ponteira ou da tip. Essa sucção da gordura pode ser feita com cânulas bem finas e o processo é muito fácil. Você tem uma sensação táctil de redução da espessura da gordura. Isso através de uma compressão. Aqui nesse slide vocês notam que antes e depois de um segundo tratamento a gente fez a passagem do laser, certo? E houve realmente uma contração. Veja que depois da passada, quase que você não consegue apalpar o tecido porque ele retraiu. Com relação à TIP, a gente tem essa fibra que ela é de quartzo, ela tem 1,5 milímetros. Você não precisa fazer incisões, não precisa cortar com bisturi elétrico a pele. Basta passar uma agulha rosa, uma agulha um pouco mais... vocês conhecem a agulha rosa. Então, pela agulha rosa, se faz a penetração da fibra, e aí você vai trabalhar com os dois comprimentos de onda, que é muito seguro e não deixa marca, não precisa dar ponto depois do procedimento. Aqui mostrando a distribuição da luz. Você veja embaixo a associação dos dois comprimentos de onda no sistema blend. A luz é bem diferente de outros processos que fazem também lipolaser. E vocês notam que a luz se espalha em todas as orientações, tanto horizontal como verticalmente. Protocolos. Com relação a protocolos, deve-se todos na sala estar de óculos. É importante você ter essa segurança. Como eu disse, a anestesia é local, tumescente de Klein. Você faz uma aspiração em forma de leque entrelaçado. Em casos especiais, nos nossos pacientes, a gente faz com anestesia local, dá meio comprimido de Ocadil, de Dormonide e faz a infiltração de anestesia local de Klein. Você pode, numa área maior, fazer também anestesia peridural e Klein. Como eu disse, as cânulas são muito pequenas. Para infiltrar a anestesia, você faz cânulas de 1 milímetro com 3 furos e para aspirar de 1,5 milímetros até 3 milímetros, também com 3 furos. Isso na aspiração. Com relação aos protocolos, não precisa usar a lâmina, se faz a perfuração com agulha rosa para penetrar a tip. Com relação a um detalhe do umbigo, vocês notem do lado direito aqui um diagrama, um desenhozinho, onde tem a passada do tip no sentido vertical e horizontal. Isso aqui é um macete muito grande, porque isso vai evitar um umbigo triste. Você sabe que nas lipoaspirações, sempre que você aspira, há uma redundância de pele fechando ou deixando o umbigo no sentido vertical. Você utilizando esse processo, faz pequenos furinhos da tip, de baixo para cima, de cima para baixo, do lado do umbigo, você vai fazer uma contração. Esse umbigo ele não desaba, ele vai ficar sempre armado. Eu queria dizer que é importante que a gente, na profilaxia de complicações, faça a posição de Trendelenburgo. Eu utilizo antibióticos, ciprofloxacino. Enfim, eu uso também como profilaxia. Uso de meia elástica, de meia compressão, meia Kendall. E faço sempre exame de rotina pedindo proteína C reativa, proteína S, FAN, dedímero, tudo isso para evitar uma complicação tromboembólica. Vocês sabem, esse dedímero vai nos dizer se a paciente já teve algum processo de embolia. Os parâmetros, nós vamos analisar o comprimento de onda, que vocês já viram que são 2, a energia da máquina, que é 24, no máximo, a 40, dependendo da máquina, do Aspire, e com relação à energia acumulada, a gente vai analisar. Essa energia acumulada é importante que vocês saibam que para cada região tem uma energia acumulada. Com relação ao comprimento de onda, a gente tem aqui grandes áreas, pequenas áreas, e você tem, em grande área, a gente vai utilizar sempre blend. Usando blend se tem resultados muito bons. Mas a gente pode utilizar também só na gordura. Se você tem um paciente que não tem flacidez, aí pode usar o comprimento de onda de 924 sozinho.
utilizando 20 watts, 15 watts, e se a máquina é de 40, 30 watts, 32 watts. E quando você tem sempre que usar o comprimento de onda 975, a máquina sozinha ela já reduz para 8 watts, no caso da máquina de 24 watts. No caso de 40, chega a 15 watts. Para pequenas áreas, sempre se recomenda usar blend. Quando a gente tem área com flacidez, você pode fazer blend ou pode fazer sozinha 975. Mas enfim, na nossa experiência, a blend é o parâmetro, a maneira de se usar esses dois comprimentos, que é muito seguro. Se não tem flacidez, você pode usar 974. Embaixo aqui você tem os ícones distribuídos no painel da máquina. Com relação a watt, eu lhe disse que grandes áreas você podia fazer 24 a 40 watts, isso para abdômen. Pequenas áreas, 14 watts, isso, o exemplo, o submento. E para áreas com flacidez, fazer de 4 a 8 watts. Eu queria que vocês anotassem esses parâmetros e copiassem, e plastificassem e deixassem na sala de cirurgia. Isso vai dar uma segurança grande ao trabalho. Aqui, com relação à energia acumulada, também tem esse gráficozinho mostrando que abdômen, por exemplo, não se pode passar de 80 watts. Mas se você tem um flanco, você vai utilizar 8 watts. Submento, não passar de 5 watts. Agora, um detalhe. Como é que eu calculo a quantidade da energia acumulada? A gente sabe que para cada 10 centímetros quadrados, você pode utilizar no máximo 5 kJ. Mas se eu tenho uma paciente com área muito grande, eu posso também ter como parâmetro, no lugar de 10 centímetros quadrados, que eu vou gastar 5, eu posso utilizar uma outra maneira. A mão. A mão normalmente tem 15 por 12 centímetros e você pode utilizar até 15 kJ, isso para máquina de 40 watts. Saber que não deve fazer a passada superficial, que você pode correr no risco. Eu queria mostrar para vocês agora, o vídeo é bem rápido e vocês vão ver o que é que eu tenho feito com a máquina sem lilipo. Por gentileza, eu queria passar o vídeo. Vídeo. Estamos aqui para demonstrar como é simples e seguro. Estamos aqui para demonstrar como é simples e seguro trabalhar com o Slim Lipo. A plataforma chama-se Aspire e a fibra com a caneta e a tip denominamos Slim. Aqui a chave eletrônica azul que faz a máquina trabalhar por um tempo de 4 horas. Em qualquer área temos que usar ou passar a tip dentro da gordura. A passada pode ser lenta ou rápida. Você vê a luz acender e apagar e tem o controle da saída do laser. Tem que marcar os limites das áreas e passar o laser na área que foi planejada. No caso, essa é a região do flanco, e vocês estão notando a passada que é dentro da gordura. Jamais fazer a passada raspando a derme, raspando a derme por trás. Tem que ser profunda e a nível da gordura. Para pequenas áreas, a potência da máquina não deve passar de 20 watts. Jamais, como eu disse, raspar a derme por trás. Isto pode ser perigoso. Evitar superficializar a passada e também fazê-la lento demais. Com o tempo, você vai mais rápido na passada e assim tudo fica mais seguro. Aqui vocês viram um braço. E agora a primeira cirurgia de uma série de 3. A primeira cirurgia é uma adiposidade em torno do umbigo. Evitamos um umbigo triste, umbigo flácido, aquele umbigo caído. E aí você vai passando o laser vertical e horizontalmente, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de tal modo que a área endurece. Você tem um umbigo endurecido. Aqui mostrando o planejamento. Estamos planejando a área abdominal e dividimos em quatro segmentos. 4 segmentos de 10 por 10. Em cada um das áreas,
vamos gastar uma energia entre 3 e 5 quilojoules. A primeira área, a segunda, a terceira e a quarta área, que tem aproximadamente 10 centímetros por 10 centímetros, ou seja, 10 centímetros quadrados. Aí nós vamos gastar um total de 5 vezes 4, 20 quilojoules. Aqui vocês veem a passada do laser, a luz acende e apaga, significa que estamos trabalhando dentro da gordura. E vocês vão ver agora como a gordura sai totalmente emulsificada. É como se fosse um creme, o sangue é mínimo. A segunda cirurgia que a gente vai apresentar é um braço. No braço nós temos planejado 2 áreas também de 10 centímetros por 10 centímetros. É bom a gente lembrar que quando eu estou utilizando a máquina de... Estamos aqui. Como é que é? Eu queria continuar mostrando essa paciente onde nós utilizamos 38 mil joules ou 38 quilojoules. Veja a redução no abdômen conseguida com o Slinlipo. Outro caso, teria até indicação para ser feita uma dermolipectomia e utilizamos a energia acumulada de 28 mil joules. Aqui uma região de flanco e abdômen com uma utilização importante de 45 mil joules. Vejam que ela conseguiu quase 10 centímetros de redução a nível da cintura. Nota também que foi feito alguma coisa na região do culote. Veja como ficou um resultado satisfatório. Aqui mostrando uma sequência do Dr. Angobaldo, onde ele utiliza 925, depois o blend e ainda 975. E ele, Dr. Angobaldo, é uma pessoa muito competente, tem uma experiência muito grande com o Slinlipo. Aqui outro caso de perfil com redução muito boa. Aqui mostrando o intraoperatório, a luz passando dentro da área demarcada, e é importante não passar do que você marcou com verde brilhante. O que ocorre é que logo depois, há uma pequena contusão, como se fosse essa parte rosa, é o que aparece logo depois de passar o Slinlipo. Aqui o pré e pós nos braços, vejo como houve a retração da pele. Mas eu posso também fazer a lipo sem aspirar. Eu posso usar o aspire sem aspirar. São pequenas áreas. Normalmente, aqui está mostrando que é menor do que 50, mas não é. É menor do que 300. Se é 200, 250, você pode não aspirar. Você deixa e essa gordura é excretada. Você pode utilizar isso no submento, na região do cotovelo e também quando se faz lipo primária com sequela, como vocês viram a resolução no filme. Normalmente, depois de 90 dias é que é absorvido. Aqui para mostrar como é o passo a passo. O cromóforo é água, a redução inclusive da infecção, porque a destruição das bactérias pelo laser, não há necessidade de sutura, anestesia local, há uma contração da pele, os movimentos são distintos e, tratando-se de uma área pequena, você deve utilizar os 2 comprimentos de onda. A orientação, inclusive, hoje, no mundo, é que se utilize mais blend do que os 2 comprimentos de onda isolado. Aqui mostrando uma retração da pele no braço. Aqui um bom resultado, somente com a passada do laser, e se esperou 90 dias para o resultado. Aqui vocês já viram, certo? De eleição, essa região submentoniana, com a retração a nível da mandíbula e a nível do platisma. Veja como absorveu. O cotovelo. No cotovelo você pode fazer sozinho o comprimento de onda de 975, mas você teria um resultado maior se fizer blend. Veja como houve uma retração da pele. Aqui mostrando o planejamento e uma retração do colote, certo? Com 80 mil joules. Esse paciente de ginecomastia se conseguiu esse resultado somente com a passada
do laser, não houve aspiração. E utilizei aqui uma energia acumulada de 18.000 joules. Me perguntam sempre com relação tem algumas perguntas que são básicas com relação ao tipo de laser. Eu vou mostrar no final isso. Mas eu queria dizer que, se a gente comparar o Slim-Lipo com uma lipoaspiração comum, no caso do Slim, há um aumento da rigidez. Ela é menos invasiva, não tem lesões nenhuma traumática, a recuperação é muito boa. A flexibilidade da ponteira faz com que você tenha um bom trabalho a nível do tecido conjuntivo. E a TIP é realmente desenhada para você chegar em todas as áreas. A vantagem de se trabalhar com o Slim-Lipo é que a gordura é liquefeita e facilita, então, a absorção, a remoção. Excepcional contração da pele, não deixa cicatriz, redução do volume sem sucção e você quase que não tem efeito colateral. Aqui mostrando um macetezinho. Para ligar, você tem que friccionar nessa setinha aqui o selo eletrônico, que tem uma duração de 4 horas. Se por acaso não funcionar, é porque o selo eletrônico expirou o tempo, tá? A chave eletrônica está acima de 4 horas. Ou então o chip, que é esse que eu estou mostrando, aqui está a minha mão mostrando o chip, ele está fora do lugar. Ou a base do Slim está solto. E em quarto item, eu estou mostrando, se você tiver um ambiente com a temperatura acima de 20 graus, ela também não vai funcionar. Conclusão, eu queria, antes de passar para meu amigo Rafael, dizer como conclusão que existe uma contração muito importante do tecido, a suavização da pele, ela fica lisa, os hematomas são reduzidos, não tem dor pós-operatória, redução muito pequena de sangue, fadiga do médico é mínima e pode ser utilizado em casos de sequela de lipo. Me fazem sempre algumas perguntas, como eu disse, com relação aos lipos. Qual é a máquina? A máquina é um laser de diodo. E qual é a precaução com relação ao Slim-Lipo? É achar que a máquina não é milagrosa, certo? Tem que entender que ela tem limitações, não vai se fazer todo tipo de caso com ela. Mas eu queria dizer que o grande diferencial da máquina é o quê? É a redução da flacidez. Se obedece aos parâmetros de qualquer lipo, não se tirar mais do que 7% da área corporal e que a curva de aprendizagem, para quem já fez lipo, qualquer lipo, fazendo lipolaser é quase imediata. Mas eu queria terminar dizendo que a minha experiência com laser é muito boa. Hoje eu estou muito contente de trabalhar com ele, porque em 25 anos com lipoaspiração, eu acho que o Slim-Lipo é o acontecimento mais importante que eu conheci, que realmente traz benefício para o médico, benefício direto, bem como benefício direto para o paciente. Muito obrigado. Boa noite a todos os colegas. Eu gostaria de, antes de mais nada, parabenizar o Dr. Moisés pela aula impecável. Ele é um verdadeiro pioneiro na laser lipólise com Slim-Lipo, além de cirurgião brilhante e colega extremamente ético e correto. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência com o Slim-Lipo. Claro, agradecendo em primeiro lugar ao Dr. Moisés, e em segundo a duas figuras que me receberam com muito carinho nos Estados Unidos, em Chicago, o Dr. Steven Block, e em Macon, Geórgia, o Dr. David Kent, com uma figura ali animada do Edward, que é o nosso moderador do diálogo hoje, da nossa apresentação. Bom, o nosso sonho de consultório talvez fosse esse. Nosso sonho de consultório talvez fossem essas pacientes que nem sempre correspondem à nossa realidade. E o nosso pesadelo. Muitas vezes a nossa paciente chega ao consultório com uma expectativa absolutamente surreal. O Slim-Lipo não é uma panaceia, não é um milagre, mas, sem dúvida, ele tornou a vida do paciente e do cirurgião, do dermatologista, enfim, daquele médico treinado e capacitado a operar o aparelho, extremamente mais positiva e adequada. A história da lipoaspiração ela começa lá atrás com Fischer,
com Ilu, ela ganha uma cara nova. E, finalmente, com Klein, nós começamos a olhar a cirurgia plástica como algo mais simples, mais tocável, mais razoável. Muita coisa se passou, muitas invenções e engenhocas foram utilizadas com o objetivo de melhorar a vida do paciente e do cirurgião. Mas, realmente, a minha ideia hoje é comparar o Slim Lipo com aquilo que existia em laser e que não me motivava a utilizar. O passado, com vários aparelhos, com várias empresas, onde o que eles têm em comum? Uma busca incessante por altas energias, mas talvez com foco inadequado. Não se olhou com carinho o comprimento de onda, que era e que é em algumas situações ainda o 1064 e o 1320. Eu acho que o que muda desde então é a busca por um alvo. Quando se pergunta hoje se a laser lipólise realmente é efetiva, a primeira pergunta que eu faço é: aonde isso está escrito? E vários colegas, Goldman, Neira, Blugman, produziram inúmeros estudos com um número muito razoável de pacientes, 1734, provando sim que a laser lipólise funciona. Então, nós hoje começamos a discutir o que vem depois, o que pode melhorar. Carros nós conhecemos vários, desde o Fiat 147 até uma Ferrari. E eu acho que esse é um pouquinho da história que a gente vai começar a contar. Os desafios. O que não me chamava a atenção, o que me preocupava quando eu pensava em laser lipólise, era a ideia de usar uma fibra semiflexível dentro de uma cânula metálica. O resultado disso é, na minha opinião, o aquecimento dessa cânula metálica e um risco absurdo de queimadura para o paciente. O próximo ponto era aonde estaria a solução. E foi junto com uma publicação numa das revistas mais renomadas no mundo do laser, a revista da VACLMS, que é um colégio americano de laser e cirurgia, onde é descoberto, onde é achado um comprimento de onda mais adequado. E esse novo comprimento de onda, o 924 e o 975, mudam efetivamente a história da laser lipólise. Por quê? Porque antes aquilo que nós apontávamos para o tratamento da gordura via apenas dano térmico, hoje começa a ter uma especificidade extremamente maior pela gordura do que pelo componente dérmico. E aonde é bastante especial? Se vocês lembrarem dos conceitos de radiofrequência, vocês vão lembrar que o nosso objetivo era aquecer a pele para produzir um aquecimento dérmico e contrair o colágeno. Hoje nós podemos fazer isso de dentro para fora. Os septos vão exatamente corresponder ao elemento que será aquecido para produzir o Titan. E isso transformou a nossa maneira de pensar. Um outro ponto que precisava ser discutido era, não bastava um comprimento de onda específico, nós precisávamos que essa gordura hidratada respondesse melhor. E isso aconteceu especialmente com o 975, ou seja, o nosso componente dérmico continuou protegido através desse segundo comprimento de onda. Então, nós estaríamos pela primeira vez com a possibilidade de tratar nosso paciente tanto para a lipólise, quanto para o aquecimento dérmico, quanto para a contração do colágeno. Eu acho que isso é muito especial. A nova TIP, ela começa também como uma descoberta muito interessante. Essa foto representa a Dani, minha esposa, olhando para mim. Tome cuidado, né? Com um verdadeiro sabre de luz. É assim que o cirurgião plástico se sente hoje, é assim que o dermato vai se sentir hoje. Por quê? Não bastava um comprimento de onda, não bastava, a gente tinha que melhorar um pouquinho o nosso TIP. Fim, acabou a cânula metálica com uma bainha dentro. Agora nós temos um TIP semiflexível, inteligente, que não quebra dentro do paciente e que tem a finalidade maior,
de resolver os nossos problemas técnicos, que eram problemas terríveis com a laser lipólise antiga. Seguindo, uma outra coisa, o que mudou? Veja que coisa interessante. A destruição da gordura, a lipólise alcançada com o Smart Lipo com 10 watts, infinitamente menor do que com o Slim Lipo utilizando 16 watts. E quando nós utilizamos o blend, né, ou seja, o componente conjunto do 924 com o 975, nós temos uma verdadeira mágica, que é o incremento dessa lipólise. E o que é especial? Pela primeira vez, nós estaríamos disparando o comprimento de 924 e o comprimento de 975 em conjunto e de forma contínua. Isso mudou os resultados e isso trouxe para a gente toda essa seletividade. Quando a gente fala, né, da seletividade para a gordura, é você pensar que nós somos capazes de aquecer 4 vezes mais a gordura do que a água. É lógico que, se pensarmos isso sob o aspecto da curva de absorvância, parece pouco, mas 4 vezes mais comparado ao 1064, ao 1320 e ao 980, significa uma absoluta mudança naquilo que nós utilizávamos. Eu acho que isso é muito especial. Um pequeno vídeo, que eu espero que abra, e para mim é uma das coisas mais bonitas que nós tivemos com a laser lipólise, é uma comparação clara entre o 924 à sua esquerda e o 1320, 1064 à direita. Quando você olha de início, parece que o 1064 está indo na frente, mas repare no centro do bloco de gordura, lá no centro, a destruição completa da gordura, mesmo à distância, com o 924. Isso é seletividade, e isso mudou a nossa história dentro da laser lipólise. Reparem a dificuldade que o 1064, junto com o 1320, tem de destruir a gordurinha. E o resultado final não podia ser outro. Com a mesma quantidade de watts, comparando 924 e 975 com 1064 e 1320, uma diferença enorme da capacidade de lipólise, né? Praticamente 4 vezes mais efetivo. Imagine isso. Com outro aspecto, com a preservação do septo fibroso, que mais uma vez será o nosso veículo de contato, nosso veículo de aquecimento da derme para produzir o Titan que vocês viram tão bem apresentado pelo Dr. Moisés na sua palestra que antecedeu a nossa conversa. Um caso do nosso amigo Dr. Robert Weiss, uma sumidade no mundo dos lasers, muito interessante pela coragem dele utilizar o aparelho sob a tatuagem, porque nós tínhamos muito medo de mudança do pigmento, de alterar essa tatuagem, mas que mostra um resultado efetivo de 24% de redução dessa tatuagem. E aí não tem PowerPoint, não tem como você mudar. Isso está colado no abdômen do paciente. Eu acho que essas provas começam a nos tornar mais capazes. Vamos dar uma olhada agora no procedimento. A primeira coisa que nós vemos, e aquilo que dá aquele frio na barriga quando a gente recebe a máquina, é olhar para o touchscreen dele, olhar para a tela. Reparem, individualizado o 924, individualizado o 975 e a possibilidade de você usar em conjunto. Ou seja, é a primeira vez que um aparelho de laser lipólise apresenta a você médico, a você cirurgião, a você dermatologista, a possibilidade de combinar esses dois comprimentos de onda de forma conjunta e ser efetivo no tratamento. Na esquerda da tela, você tem um mostrador que acumula a energia, ou seja, você tem ali apontado quanto você utilizou para cada área. Lá do lado direito, você tem o seu limitador de acúmulo de energia, ou seja, você, doutor, vai decidir, eu quero acumular até 5 kJ, até 10 kJ, para quê? Para que você possa exatamente trabalhar. O protocolo continua sendo artístico.
Basicamente, imagine um abdômen dividido em 4 quadrantes, mas a mágica continua na mão do cirurgião, na mão do dermatologista. Você vai marcar as áreas com mais gordura, com mais adiposidade e vai oferecer mais energia a essa área, obedecendo, lógico, um protocolo. Esse protocolo é uma referência. Você vai utilizar mais ou menos. A área do pescoço é uma área maravilhosa de tratar. Por quê? Porque você tem muito pouca gordura, na maior parte dos casos, consegue um Titan extremamente efetivo. Olhem o tamanho do orifício que é feito. Ele é muito pequeno. Você vai fazer a infiltração, né? Reparem, esse é um dos primeiros casos que nós fizemos. O instrumental que a gente tinha era um instrumental grande. A gente foi minimizando, minimizando e tornando esse procedimento cada vez menor. A controle da temperatura, depois que o chip entra, é absolutamente desnecessário, mas nós utilizávamos ele no início. Eu quis colocar para que vocês pudessem ver como foi o step by step, como foi devagar o nosso aprendizado. A gente controlava essa temperatura com medo de queimar a pele, fato que nunca aconteceu. Por quê? Pela seletividade do nosso equipamento, né? Temos agora um pequeno vídeo que não tem graça mostrar depois da aula magnífica do Dr. Moisés, mas que eu chamo a atenção para o seguinte ponto: você pode movimentar o seu chip de uma forma mais rápida, de uma forma mais lenta, chegou aos 10. com a sua vontade, com a sua experiência. E isso eu acho bastante interessante. É um aspecto bem razoável. Vamos seguir a nossa apresentação mostrando um ponto, já que a gente tem que comparar a tecnologia do Slim Lipo com a dos outros aparelhos. Aquilo que eu recebi da Palomar junto do meu treinamento era essa imagem da gordura. Realmente a gordura liquefeita como um iogurte dentro do nosso tubinho de aspiração. Mas eu queria ver isso na minha prática, porque eu achava que era uma coisa de apresentação. E quando a gente levou isso para a nossa realidade, o que a gente acabou vendo foi exatamente o mesmo que nós víamos no nosso treinamento, na nossa prática nos Estados Unidos. Reparem que coisa bonita. Acabar de buscar uma seringa, um colega cirurgião plástico de Londrina, nós fazemos juntos o procedimento com essa característica, esse amarelo vivo, sem a presença de sangue. Isso é muito, muito interessante. E no final olhar para a cara do Dr. Odi, que é um cirurgião plástico conhecido e amigo de nós todos de Londrina, e ver o espanto dele ao ver pela primeira vez o nosso aparelho. Bom, finalmente vamos chegar aos resultados, que é a parte mais motivadora da nossa prática. E o meu parou aqui um pouquinho, mas vamos lá. O filminho aqui deu uma travada. Ok, seguimos. Bom, aqui alguns resultados mostrando a experiência de vários cirurgiões, sempre com um resultado bastante interessante. E o que chama atenção é que nós sabemos que esses casos são extremamente difíceis. Extremamente difíceis. E eu acho que a gente pode ir olhando esses casos, sempre com o tempo respeitando 120 dias, 90 dias pós-procedimento, e alguns resultados já com a nossa experiência do consultório. Você olha para essa paciente, uma paciente relativamente jovem, com uma pequena adiposidade, marcada pelo nosso programa, e um resultado... Opa! Está travando aqui um pouquinho. Vamos lá. E o resultado... No momento aqui, nós estamos tentando resolver esse problema aqui na passagem dos slides. Ok. Infelizmente, eu vou voltar para tentar mostrar esse caso para vocês. Um segundo. Volta. Acho que agora não está indo aqui. Bom, a ideia era mostrar aquele pequeno caso com um resultado bastante interessante, porque é um caso que muitas vezes a gente fica com bastante dúvida do que vai apresentar
para o paciente de resultado, né? E ok. Agora finalmente o nosso resultado de antes e depois. Se vocês olharem um novo contorno para a região cervical da paciente, com um tratamento minimamente invasivo. Eu quero lembrar vocês uma coisa bastante especial, que é o tempo que a gente tem para executar esse procedimento. Você executa um pescoço como esse em aproximadamente 10 minutos. Isso é assustadoramente rápido. Reparem a diferença, ok, mais um. E, finalmente, um braço, que é sempre uma área muito difícil da gente tratar. Aquele sonho nosso, a retificação do braço e um resultado também 45 dias após a cirurgia, com um grau de retração absolutamente incrível para um braço, né? Eu acho que isso é muito importante e eu acho que fica absolutamente sem palavras. Na minha experiência, que lógico não é grande com lipoaspiração, era absolutamente impossível obter esse tipo de resultado com procedimentos não invasivos e agora com um procedimento minimamente invasivo, um resultado brilhante. Um paciente como esse, absolutamente exigente, um paciente de lipossecundária, né, que vem para a gente para fazer apenas um realce de seus contornos, aquele paciente clássico de lipoaspiração, mas que traz da sua primeira lipo uma série de retrações. E um desafio muito grande, que é num paciente que tem um corpo bem, um contorno bem delineado, realmente produzir a melhora desses estigmas, né? Repare que esses estigmas eram bilaterais, então um caso bastante difícil e o resultado é extremamente interessante. Estamos com um pouquinho de dificuldade de passar aqui as imagens, mas eu espero que a gente chegue lá. Ok. Vamos lá. Nós estamos tentando realmente entrar com a imagem desse paciente. E, ok. Pedindo ajuda aqui ao pessoal da técnica. Mas estamos tentando, não desanimem. Estamos tendo um probleminha aqui. Vamos lá. Acho que mais um. João, vamos parar aqui, porque a gente aqui já pode mostrar realmente uma imagem bem interessante, o estigma que ele tinha, uma retração bem marcada e um novo contorno bastante interessante. Repare como nós fizemos esse contorno abdominal de uma forma bem discreta, bem delicada, ou seja, agora com o Slim Lipo nós verdadeiramente podemos esculpir os nossos casos difíceis, sem produzir retração, sem produzir aqueles estigmas que nós tínhamos de lipoaspiração, né? Reparem a diferença bastante marcante do paciente, o afinamento, o adelgaçamento do abdômen anterior e, finalmente, a nossa conclusão, a mesma do Dr. Moisés, onde nós temos o que eu acho mais importante é a curva de aprendizado para o Slim Lipo, para aqueles que já praticam a lipoaspiração, ele é muito rápido e simples de ser aprendido. Mais do que isso, para aquele profissional que ainda não utiliza, não tem o treinamento correto para lipoaspiração, ele também conseguirá receber esse treinamento de forma mais rápida e a redução absolutamente significativa de equimose, seroma, dor no pós-operatório. Aquela sensação, aquele relato do paciente de muita dor, ele verdadeiramente desaparece. O downtime é incrivelmente pequeno. E, mais uma vez, por uma cirurgia que é difícil para o cirurgião plástico, e todo cirurgião plástico sabe o que eu estou falando, todo dermatologista que faz lipo sabe o que eu estou falando. A satisfação pós-lipo, sem aquela coisa de retoquinho, de mais um pouquinho, ela é absolutamente incrível com o Slim Lipo.
eu gostaria de terminar agradecendo ao meu time. Eu me considero uma pessoa extremamente feliz porque eu conto com um verdadeiro harém de médicas que trabalham conosco e que são pessoas que me permitem estar aqui conversando com vocês. E, lógico, convidando todos vocês a vir à clínica, a vir ao Rio de Janeiro. E, mais uma vez, agradecendo ao Brody, ao Edward, ao João, ao Délio, enfim, a todos aqueles que contribuíram para tornar possível o nosso sonho, que foi trazer o Slim Lipo para o Brasil. Bom, eu acho que agora, finalmente, nós estamos abertos aqui para responder as perguntas, lógico, respeitando aqui a hierarquia, o Dr. Moisés, nosso mestre maior, e eu aqui tentando ajudar naquilo que for possível, ok? Rafael, obrigado pelas palavras elogiosas. Bom, a gente está aqui com uma pergunta importante. Patrícia Silva, ela faz uma pergunta com relação a: houve algum caso de retração dérmica além do esperado que provocasse alguma irregularidade e como é que foi corrigido? Eu posso dizer, Patrícia, que mais de 120 casos operados, eu planejei numa cirurgia de braço realizar a paciente 2 tempos. No primeiro tempo, eu utilizei o comprimento de onda. Eu comecei fazendo 924 blend e depois 925, que é exatamente a sequência de Egobaldo. Eu não faço mais sozinho 975. Eu utilizo 925 e depois blend. Por quê? Porque quando eu utilizei sozinho e muito superficialmente nessa paciente, houve uma retração além do esperado. O que é que eu fiz? No segundo tempo, eu tive que fazer o segundo tempo, combinei com a paciente, a gente utilizou 925, 975, blend, aliás, não usei 975. O que é que eu fiz? A parte que ficou um pouquinho retraído, eu simplesmente soltei com a própria cânula. Foi dessa maneira que eu resolvi. Então, de um modo geral, eu posso dizer que não utilizo sozinho 975, porque a gente tem mais segurança usando blend. Eu não sei se o Rafael tem alguma experiência com hipercorreção ou essa retração excessiva. Eu só tive esse caso da paciente quando eu fiz a cirurgia no braço. Obrigado pela pergunta. Doutor Moisés, eu tive a felicidade de receber meu aparelho depois do senhor, então, na verdade, eu não passei por essas dificuldades iniciais. E eu concordo perfeitamente com o senhor no ponto de que não se deve utilizar o 975 isoladamente. A combinação, o blend dos dois faz exatamente, talvez numa relação de 1,5 para 1, de 2 para 1, seja aquilo que nós consideramos ideal, né? A minha preocupação sempre foi região cervical. O que aconteceu em região cervical foi um pouquinho de hipocorreção nos meus primeiros casos, né, onde hoje eu olho e penso assim, poxa, podia ter realmente retirado mais um pouquinho. Acho que essa é a minha experiência. Vamos continuar? Eu queria aproveitar, Rafael, eu não tenho muita experiência em celulite. Eu queria que você dissesse para o pessoal qual é a tua experiência no tratamento de celulite com o Slim Lipo. Doutor Moisés, o tratamento da celulite com o Slim Lipo, eu acho que ele representa a nova fronteira com o Slim Lipo, porque nós falamos durante anos, né, de subcisão, né, e sabemos que a subcisão evolui frequentemente, né, que me perdoe a doutora Doris, que é simplesmente o máximo,
ela muitas vezes evolui com aquela equimose, alguns casos de hiperpigmentação. E o que eu vejo com o slim lipo é você imaginando uma região glútea repleta de pequenas celulites ou celulites mais marcados, um grau 3, um grau 4, com aquele componente de retração importante, e você imaginar que por um pequeno orifício de 1,5 mm você poderia entrar com a fibra do slim lipo e realmente libertar esses septos. Eu acho que esse é um ponto que hoje é grandemente estudado pela Palomar, e mais do que isso, eu posso confessar que nós já temos alguns casos, inclusive vão ser publicados agora na Academia Americana, no Summer Meeting, com resultados bastante interessantes. Eu acho que é algo muito promissor, imaginando que você vai tratar a celulite, fazer uma subcisão a laser, que eu acho que merece um outro nome, eu espero uma ajuda do senhor para nós encontrarmos um nome chique para isso, e eu acho que sem dúvida vai se tornar algo bem especial. Obrigado, Rafael. Temos uma pergunta aqui importante de Eduardo Braz. Eduardo pergunta o seguinte: qual seria o grau de satisfação da retração da pele nos diferentes graus de flacidez? Eduardo, muito boa a sua pergunta. Existe limite. A máquina, como eu disse, ela não é uma máquina milagrosa. A gente tem que trabalhar dentro de coisas óbvias. A gente sabe que se tem muita flacidez, se a paciente realizou uma cirurgia bariátrica que tem muita pele, você não vai perder tempo enganando a paciente, dizendo que vai resolver o problema com o slim lipo. Existe limite, e eu queria dizer que esse limite é exatamente o bom senso. Tem caso de grau 1, 2 e 3 que você consegue perfeitamente. Mas eu diria, se o grau é 5, é 3, é 4, esse é um caso para cirurgia plástica, para retirada de pele. Então, há pouco tempo eu fui chamado para fazer uma demonstração em Belo Horizonte. E chegou lá um caso de uma paciente com um braço enorme, com muita flacidez, e eu avisei para o pessoal que não havia indicação. Eles disseram, não, é importante que você faça, até para a demonstração. E eu expliquei para a paciente que ela ia ter uma redução da retração da pele, ia encolher um pouco, e ela teria também a redução do volume de gordura em 15, 20%, e a paciente achou que poderia fazer, nos autorizou a realizar por escrito a cirurgia, e ela foi feita, sabendo que o resultado seria pobre. Então, muito boa, Eduardo, muito boa a sua pergunta. Obrigado. Eu concordo, doutor Moisés, é uma pergunta excelente e que nós nos fazemos todo dia, né? Qual o paciente que realmente, qual o nosso limite? E eu concordo que as indicações de abdominoplastia, elas continuam preservadas, as indicações de lifting. Claro, para aquele paciente, como o senhor falou, que não quer toda aquela retração por se tratar de um procedimento sem cicatriz, um procedimento menos invasivo, talvez ele seja uma excelente indicação, mas guardando os limites, eu concordo plenamente com o senhor. Rafael, uma outra boa pergunta aqui da doutora Neide Marise. Ela nos pergunta o seguinte, com relação a se a técnica requer maior sobrecarga renal para a eliminação de resíduo. Neide, a gente tem como base aspirar os casos com um volume provável de 200 acima, 200 ml, já se faz a aspiração. Em caso de submento, em caso de pequeno culote, você pode deixar essa gordura quando o volume realmente é pequeno, porque não vai haver sobrecarga com relação à excreção renal. Então, eu diria que essa sobrecarga ela não existe porque não se arrisca deixar a gordura num volume que seria retirado acima de 200 a 300 ml. Muito boa pergunta também. Muito obrigado, David. Também. Essa eu realmente não tenho mais o que acrescentar, porque é isso. Mais alguma? Aqui, Rafael, uma outra pergunta. Eu acho que é de Patrícia, exatamente, Patrícia Silva. A Patrícia pergunta com relação a liponuculote no braço. Quanto tempo de recuperação?
Olhe, uma lipoaspiração, normalmente a recuperação é de 90 dias. E é exatamente o tempo que é previsto para uma recuperação com o Slim-Lipo. Eu acho que, efetivamente, com 15 dias já se tem um resultado, eu diria, de 80% de como vai ficar. Mas o ideal é termos que esperar. Eu diria que 80% resolve com 15 dias, 90% com 3 meses e 100% com 6 meses. Eu acho que essa ideia também deve ser do Rafael. Moisés, mais uma vez, perfeito. O que eu chamo a atenção para quem está com a gente aqui nesse bate-papo é imaginar o que é poder dizer ao paciente que com 15 dias de procedimento ele já alcança 80% do resultado. Isso é absolutamente inovador e muda a nossa relação com o paciente, que quando faz uma lipo tradicional tem que esperar um pouquinho mais, né? Certamente, Rafael. Uma outra pergunta, agora, Renata Fernandes Marques. Existe um número máximo de áreas a serem tratadas? Eu diria que você tendo áreas que, no total, você vai tirar 5% do peso corporal, não existe limite. 100%. Normalmente se faz áreas combinadas. Eu faço muito cintura, flanco, abdominal. Eu faço mento, ginecomastia, posso fazer. Quando a gente sabe que o somatório desses volumes não vai ultrapassar 5% do peso, não tem limite no caso de se fazer a lipo. Lipo, como eu digo, como tudo, não é só Slim lipo. Deve se obedecer, no máximo, eu faço 5% do peso. Há quem faça 7%, mas com medida de segurança, eu acho que é importante 5% do peso corporal. Muito boa pergunta. Obrigado, Renato. Também paro com 5%. Eu acho que mais a gente começa a alcançar um lado mais perigoso. Uma outra pergunta importante aqui que nos faz é Dr. Ribeiro, Heidel Ribeiro. É possível lipoenxertia com material aspirado? A resposta é não. Na medida que você passa o laser, você rompe os adipócitos, você destrói a membrana e transforma o material em ácido graxo. Então não é o caso para se fazer lipoenxertia. Se você tem um caso que precisa fazer lipoenxertia, eu recomendo que se faça antes da lipo a laser, se retire a gordura nos processos convencionais de retirada, faça essa lipoenxertia e a seguir realize a passagem do laser com segurança, sabendo que a área que foi enxertada não foi a área que passou o laser. Eu acho que é dessa maneira que talvez seja o pensamento também do Rafael. Perfeito. Tecnicamente, é lipólise, não tem mais o que a gente fazer, né? A gente tem que realmente aspirar antes para utilizar essa gordurinha e, enfim, continua sendo a solução executar depois o Slim lipo. Concordo. Rafael, Eduardo Braz, ele pergunta se a gente poderia enviar para ele os parâmetros. Olha, com relação aos parâmetros, existe parâmetro da máquina, parâmetro de segurança, energia acumulada. Normalmente são 3 tabelas. E essas tabelas eu recomendo sempre nas palestras que o pessoal anote, porque é de fundamental importância para se trabalhar com a máquina. São 3 tabelas, como eu disse, com relação à potência da máquina, ao comprimento de onda e com relação à energia acumulada. Com essas três tabelas, você plastifica, deixa pregada lá na parede e vai trabalhar com segurança. Isso pode ser encaminhado para você. Com certeza, a Palomar ou o Rafael, nós vamos mandar para você. Pode aguardar. Na verdade, eu queria passar para o nosso amigo Eduardo. O Dr. Moisés é bastante delicado ao falar isso, mas ele é um dos pais da criação dessas tabelas. Uma das pessoas responsáveis pela criação desses parâmetros e que serviu de referência para o mundo todo, uma dessas pessoas é o Dr. Moisés e por isso que a gente reverencia todo esse brilhantismo dele. Obrigado, Rafael. Realmente, a propósito dos parâmetros, o ano passado
nós nos reunimos em Nova York, e aí as autoridades que trabalhavam com o Lipo, e a gente chegou a um consenso, e exatamente o consenso é essa energia acumulada. Não se deve passar de 80 mil joules no abdômen, não se deve passar de 15 a 20 mil joules no braço, enfim, é toda uma tabela que foi criada a partir desse consenso, da discussão do Dr. Kraft de Nova York, de Miami, do Dr. Dave Kent de Nova York, do Dr. Angobaldo, enfim, foi uma coisa importante porque a partir daí a gente pôde trabalhar com esses parâmetros que são chamados parâmetros de segurança. Trabalhando com esses parâmetros, a certeza de que nós não vamos ter queimadura, nós não vamos ter complicação, é fazer um procedimento máximo de segurança. Alguma outra Sem pergunta? comentários, mestre. É sempre gentil, Rafael. Muito obrigado. Rafael, uma pergunta para você. Se você já observou aumento no seu consultório depois que você começou a fazer o cilindro lipo? Da minha parte, com certeza. A pergunta é para você. É a Cristina Neil que faz. Cristina, essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente acaba por decidir fazer um investimento sempre grande para um médico brasileiro na aquisição de uma máquina, a gente guarda essa expectativa. E uma das coisas que mais me deixou feliz foi ver que o nosso movimento, tanto de procedimento realizado, quanto de consultas para realizar o procedimento, aumentaram em 50%. Quer dizer, foi um número muito interessante. Mas o que chama mais atenção para mim é que, na verdade, o grau de satisfação dos pacientes aumenta muito. O número de retoques ou de queixas pós-procedimento, ele é infinitamente menor. Eu acho que isso bate com a experiência do Dr. Moisés e realmente é muito interessante. Cristina ainda faz uma pergunta, assim, eu diria, muito importante com relação à experiência, se a gente teve alguma complicação, tipo queimadura, e se realmente se observa essa contração da pele. Deixa eu dizer inicialmente o que é que eu acho. Eu nunca tive queimadura. Como eu disse, eu tive no braço uma retração da pele acima do esperado, que foi resolvido com descolamento. E com relação a essa contração da pele, é impressionante. Vocês viram na apresentação do Dr. Rafael, aquela tatuagem ela encolheu, porque o umbigo realmente encolhe quando se passa esse laser ao nível do umbigo. Só que se sabe que numa lipoaspiração a nível do abdômen, quando chega na região do umbigo, há sempre uma redundância de pele, fazendo com que esse umbigo desabe, ele fica, no lugar de ficar redondo, ele fica meio horizontalizado, porque há uma queda da pele do eixo antero-superior, superior e inferior, melhor dizendo, e aí você tem esse umbigo, ele fica oval e no sentido horizontal. E você perfeitamente pode transformar esse umbigo rígido, no sentido de deixá-lo redondo, passando, como eu mostrei naquele desenho, a TIP no sentido paralelo à cicatriz umbilical, no sentido vertical e no sentido horizontal. Vai ter realmente uma retração dessa pele, de tal modo que o umbigo não fica triste, fica realmente redondo. Muito boa a sua pergunta. Essa contração é efetiva. De fato, ela ocorre. É incrível e é uma das coisas que mais nos anima a realizar o procedimento. Hoje é muito difícil um paciente nos buscar para fazer uma lipoaspiração e nós não utilizarmos o gel lipo. É o fim do umbigo chorão. E realmente eu também não tive nenhuma queimadura, nenhuma complicação digna de nota, absolutamente nada. É só trabalhar dentro dos parâmetros de segurança, trabalhar com a potência certa para cada área, e isso está na tabela, trabalhar com o parâmetro certo para cada área e trabalhar com a energia acumulada. Eu digo sempre que essa energia acumulada é realmente a nossa boia, o nosso salva-vida, porque você trabalha com muita segurança, não excedendo os limites mostrados na tabela de energia acumulada.
Ok. Realmente esse aspecto tem que ser observado. Segurança de um lado e na outra mão o resultado. Isso é realmente o que nos deixa muito feliz com o Slim Lipo. Rafael, uma pergunta de Neide Marise. Ela pergunta com relação à drenagem linfática. Com certeza, a gente utiliza os mesmos procedimentos de qualquer lipo, utilizando a Slim Lipo, sem problema nenhum. Eu faço drenagem linfática nos meus pacientes a partir do 5º dia. Eu faço antibiótico, eu faço anti-inflamatório, eu faço analgésico. Com certeza é um procedimento igual a qualquer outro procedimento de lipo, com a diferença de termos resultados melhores, porque a pele fica mais lisa, ela não fica ondulada, a pele retrai, como vocês viram naquele desenho do Rafael, a retração da tatuagem, que é fato, e esse, principalmente, umbigo é uma coisa fantástica. Quem é cirurgião plástico, quem faz lipo, sabe que o problema do abdômen é deixar o umbigo deformado. E nós não temos isso fazendo o slim. Concordo mais uma vez plenamente com o Dr. Moisés. Eu costumo brincar aqui no Rio de que eu sou um cirurgião jovem, mas que obedeço todas as orientações que eu aprendi com os nossos cirurgiões mais experientes. Eu continuo fazendo drenagem, eu faço antibiótico, eu realmente peço para o meu paciente usar aquela malha cirúrgica, cinta, e, enfim, eu continuo com o pensamento de que é uma lipoaspiração. Apenas nós tornamos o procedimento mais confortável tanto para o cirurgião quanto para o paciente. E para o paciente com resultados extremamente interessantes. Uma pergunta aqui do Zé Délio com relação ao grau de satisfação dos pacientes. E se trazem outros pacientes. Zé Délio, com certeza, eu diria que o grau de satisfação Eu fiz uma estatística nos 122 casos operados. Eu fiz uma estatística e eu tenho 85% de satisfação. Eu tenho, assim, 35% de resultados ótimos, 50% de resultados bons. Então, eu tenho 85% de satisfação. E posso dizer que, para cada um desses pacientes, com certeza está vindo um outro ou virá mais um. Então, com certeza, o grau de satisfação, no meu caso, também no caso do Rafael, deve ser satisfatório. Eu estou muito contente com o uso e vocês viram que eu terminei a palestra dizendo que a minha experiência com lipoaspiração é tal que eu posso dizer que a coisa mais importante que eu já presenciei fazendo essa lipo é usar agora o Slim Lipo. Tanto importante para o cirurgião que não se cansa, como os resultados são bem melhores. Bom, eu tenho uma opinião bem semelhante, o grau de satisfação é altíssimo, Adélio, e realmente os pacientes trazem os seus conhecidos, a indicação passa a ser, a referência passa a ser incrível. Um outro aspecto que é bem legal e que o Dr. Moisés chama a atenção agora no final, eu, apesar de vocês não estarem vendo na foto aí, eu sou um cirurgião franzino, então a diminuição do nosso esforço pós um slim lipo é incrível. Você imaginar que se você fizesse 2 lipoaspirações tradicionais, eu não conseguia depois aplicar uma toxina botulínica, e por tremor de extremidade. E hoje isso é passado. Hoje você faz um slim lipo como se estivesse tocando realmente um violino. É fato, realmente a gente não se cansa, enfim. Eu recomendo, enfim, doutor Rafael também, por conta disso. A gente não se cansa, fica suave, não é um trauma operar uma paciente de lipo. Bem, aqui eu tenho uma pergunta de Patrícia. Se é possível fazer slim lipo depois de 2 anos de uma lipo comum? Muito menos, Patrícia. Você pode fazer a slim lipo para corrigir um defeito de uma lipo primária. Você pode fazer uma lipo comum e logo 1 mês depois, 2 meses depois, você pode fazer o slim lipo. O que não é recomendável, como eu disse, é você fazer o slim lipo e retirar a gordura e fazer a lipoenxertia. E realmente não há indicação. Mas para fazer uma lipo comum e depois slim lipo, ou então fazer slim lipo seriada. Eu posso fazer num braço que não vai retrair a pele totalmente num tempo só, eu posso dividir em 2, posso dividir até em 3. Tem casos que uma vez só, fazendo a lipo laser com o slim lipo, se resolve. Tem casos que você tem que planejar para 2 vezes e dizer isso ao paciente. E, enfim,
eu queria dizer que é importante o uso da Slinlipo, mas para qualquer procedimento, eu queria dizer que é importante que o paciente tenha o esclarecimento, tenha aquele termo de esclarecimento, termo de responsabilidade e termo de consentimento informado. Isso aí é taxativo, isso aí é condição sine qua non para se fazer hoje, eu diria, no Brasil e no mundo, uma cirurgia. Tem que ter autorização do paciente, onde se explica tudo, não se nega nenhuma informação, tem que se mostrar o que ocorre, o tempo, pode existir efetivamente alguma complicação, nós não tivemos, certo? Mas de repente pode acontecer, vocês por algum motivo usarem uma energia acima do que está tabelado, da tabela de energia acumulada, e pode acontecer. E a paciente tem que saber que isso aí é um procedimento onde ela deve saber os riscos, os prós e os contras, certo? São muito mais prós do que contra, mas tem que ter isso. No Brasil hoje não se faz nenhum procedimento de cirurgia plástica que não tenha esse consentimento informado. Dá licença. Por razões de restrições do tempo, temos um momento para uma pergunta mais. Mais uma, quem será o sorteado? Não, pode escolher, meu chefe. Não, escolha você. Eu fui escolhendo porque você me deixou escolher, mas você fica à vontade aí, veja aí. Tem uma relação grande de pessoas. Vamos lá. Eu acho que tem uma pergunta aqui interessante. Deixa eu tentar localizá-la aqui. Um comentário aqui da Patrícia, mais uma vez, que é uma pessoa que está participando ativamente com a gente aqui desse web, e que eu considero muito importante, que é a questão da fibrose. A fibrose é uma coisa que sempre nos assustou na lipoaspiração, e muitas vezes é aquilo que, quando realizamos uma lipoaspiração, nos frustra depois por um paciente que acaba ficando com a nossa fisioterapia por um tempo maior. Nós já apontamos várias causas, falamos de cânulas grandes, falamos de trauma durante o procedimento, mas eu acho que um dos elementos que mudou completamente com o Slinlipo foi a redução da incidência da fibrose. Ela passa a ser praticamente nenhuma. Por quê? No momento em que nós introduzimos a cânula tradicional, para os casos onde nós vamos aspirar, você não agride mais o tecido, você não quebra mais o tecido com a ponta da cânula. Você agora está aspirando realmente apenas a gordura derretida, aquela gordura que já não apresenta a mesma resistência para entrar e ser aspirada pela nossa cânula. E eu acho que um dos pontos realmente que me impressionaram e que mudaram a história da laser lipólise com o Slinlipo foi a redução acentuadíssima do índice de fibrose. Ele passa a ser praticamente nulo, zero. E isso é uma coisa que me deixou muito feliz. E eu gostaria de deixar para terminar a nossa parte com essa mensagem de que fibrose é causada por trauma. Cirurgia sem trauma é downtime menor, menos equimose, menos seroma e menos fibrose. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E desejo de Panamá criar sessões informativas e científicas. Por favor, desejo, se fosse possível, responder às perguntas indicadas para que vocês possam ajudar-nos a planejar novos seminários cada vez melhores. Para Palomar, este é Edward Sainz e em nome dos apresentadores, estamos muito agradecidos pela sua participação. Boa noite e muito obrigado.